Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus de Nazaré. Povo de Deus, estamos na Solvi. E povo de Deus, estamos no curso Fé do missionário R.R. Soares. A lição é o número 11, vãs repetições. E povo de Deus, eu estava dando o curso lição 9. E eu voltei a dar o curso Vãs Repetições, devido ao que está acontecendo. Eu falo com vocês que eu dei o curso Vãs Repetições no final do ano. E eu participei ali da virada do ano com o povo, né? E participei ali da virada do ano com o povo. E gravei um vídeo e povo de Deus, eu disse que eu não ia ficar repetindo de novo. Então, eles estão agindo da mesma maneira, agindo ali e querendo continuar nas vãs repetições. E eu não aceito de maneira nenhuma. Então, eu vou ensinar para vocês. Vou ensinar para vocês o que é van repetições, para que vocês não fiquem aí, igual o povo lá que saiu do Egito, fica aí, dando voltas e voltas e voltas. E em tudo que você for fazer, vai a Deus primeiro, no nome do Senhor Jesus de Nazaré. Vai a Deus. Está escrito na palavra de Deus assim, olha, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Então, busque em primeiro lugar Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas. Se está escrito na palavra de Deus, é assim que nós temos de fazer, tá bom? E Deus, ele vai abrindo aí, as portas, ele vai abrindo horizontes. Quando ele fala de horizontes, gente, eu entendo assim, que Deus vai abrindo o seu entendimento. Deus vai abrindo o seu entendimento. E a partir do momento que você entende, não tem como, ninguém tira aquele entendimento da sua mente, da sua cabeça. Ele só tende a crescer se você não aceitar as ofertas do diabo. Só tende a crescer aquele entendimento que Deus te deu, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. E povo de Deus, vamos fazer uma oração e nós voltaremos com o ensino, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Meu Deus, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a prova daquilo que não se vê. Então, Deus, eu estou aqui neste momento, ministrando o curso Fé e Pai, ensinando esse povo, Pai, a não ficar aí, aceitando ali, repetições, entra ano e sai ano, as mesmas coisas, e que esse povo, Pai, que a mente desse povo, Pai, seja esclarecida e os olhos desse povo sejam abertos, Pai, e que o Senhor venha iluminando os olhos do coração desse povo, para que eles seja um povo desperto, um povo alegre, um povo aí, que saiba tomar posse da bênção, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. E conhecendo ali, Pai, todos os seus direitos que o Senhor conquistou para nós ali na cruz. No nome do Senhor Jesus de Nazaré. E você, Satanás, você perdeu. Sai com o seu engano, sai com a sua mentira, sai com as suas mazelas. Sai no nome do Senhor Jesus de Nazaré. Tira essa bunda fedorenta da cadeira da presidência do Brasil. Bate em retirada, sai. Em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Amém, amém. E povo de Deus, vamos dar continuidade aqui, né? Eu comecei, gente, no sábado, né?
E no domingo não dá para eu fazer, que eu saio bem cedinho, principalmente quando eu vou de ônibus, povo de Deus. O culto na sede regional de Belo Horizonte no domingo começa às 7 horas. Nós temos um louvor e 8 horas é que começa o culto. Mas eu recomendo que você vá no louvor, que é simplesmente maravilhoso, gente. É muito bom mesmo. Você vai, chega lá na igreja às 7 horas. Vamos dar continuidade aqui. A mais importante advertência foi nos dada pelo próprio Senhor Jesus. E, orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Essa passagem está em Marcos 6, Marcos capítulo 6, versículos 7 e 8. E aqui começa o nosso estudo de hoje, gente. Porém, a maioria dos cristãos não dá a menor atenção a esse conselho do Senhor. Por isso, eles não obtêm sucesso. Gente, é quando eu falo com vocês que as coisas de Deus é tão simples, tão simples, que a gente nem faz. É quando eu falo com vocês aí, se você está sentindo uma dor, abra sua boca e declara a palavra de Deus. Abra a tua boca, coloca a sua mão ali onde você está sentindo dor e você fala com a dor, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, eu repreendo você, eu mando você sair do meu corpo, desaloja, sai, desencosta do meu corpo, no nome do Senhor Jesus de Nazaré. Amém, amém. E é nessa fé que nós temos de caminhar por Deus, é nessa unção que nós temos de caminhar e não devemos de aceitar de maneira nenhuma ficar calado aí, pro diabo, de maneira nenhuma. Quando você cala, você consente, né? Então, se você ficar calado aí, as pessoas vão entender, aí senta aqui, nós estamos falando aqui do mundo espiritual, e senta aqui no mundo espiritual, nosso Deus vai entender que você está aceitando aquilo ali, que assim, quando eu falo com vocês, que vocês olhem no espelho, e aquilo que você não gostar em você, você vai e repreende no nome do Senhor Jesus de Nazaré, manda sair da sua vida, que você não deve carregar nada que não é seu, né? Nada que não é seu, manda sair. O que você não gosta, não está gostando aí quando você olha no espelho? Eu estou falando espelho, o espelho aí, da sua casa, mas tem um espelho que é a palavra de Deus. Eu conto para vocês o meu testemunho, eu falo com vocês ali, da correção divina que Deus me deu ali. E no momento que eu fui buscar ali o Espírito Santo, eu fui buscar saber quais eram o fruto do Espírito Santo. Mas antes de procurar estudar os frutos do Espírito Santo, eu estudei ali as obras da carne. Eu estudei ali as obras da carne e eu ia estudando ali, procurando saber se tinha aquelas obras em mim. E no momento que eu encontrava, gente, eu mandava sair em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Eu perguntava para Deus, o que eu faço? Como que isso sai de mim? Como que isso sai de mim? É quando eu conto para vocês o meu testemunho. Eu falo com vocês aí como que o diabo é insistente e como que ele anela aí, usar
o nosso corpo. E se nós não ficarmos aí, acordados, se nós não ficarmos aí, acordados, ele vem e usa o nosso corpo, ele fala por nós, aí, a vida toda, ele vem e vive a nossa vida. E vocês não podem aceitar. Sabe aquela hora que você fala uma coisa e toma aquele susto e fala assim, foi sem querer. Então, aí preste atenção. Preste atenção, entende? Presta atenção e não aceita falar aí as coisas sem querer, não. Repreende o diabo, fala com ele, sai da minha vida. Sai da minha vida. Aqui, meu corpo é templo do Espírito Santo. E aqui é Ele quem fala através de mim. Porque o Espírito Santo de Deus, Ele vai falar de vida. Vida, gente. Nunca de morte, é de vida. E no momento que você ouvir alguém falando de morte, você revida ali, no seu pensamento. Eu falo de vida. Vida. E vida é uma vida eterna. Eu falo da vida eterna, que é o fruto do Espírito Santo de Deus, que é ali, a eternidade. Eu vou ler aqui Gálatas 5:19 para vocês. E nós estamos, gente, para fazer um estudo, igual eu fiz, eu vou estar fazendo um estudo junto com vocês das obras da carne. E ali, se você entender que ali tenha uma obra da carne no seu corpo aí, na sua vida, aí em qualquer âmbito, seja no seu corpo físico, seja aí no seu viver aí, você vai e tira, você vai e manda o diabo sair da sua vida no nome do Senhor Jesus de Nazaré, tá bom? É assim que nós temos de fazer, não aceitar de maneira nenhuma aliançar aí com o diabo. E a partir do momento que você sabe ali o que você tem que fazer, você sabe ali, Senhor, tem essa obra no meu corpo. A partir do momento que você se apresenta a Deus, que você reconhece ali o erro, Deus, Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Que coisa linda, gente. É maravilhoso saber, é maravilhoso aprender com as pessoas que ali já passou por aquela experiência e venceu, né, povo de Deus? Passou e venceu. E é assim que nós temos de agir, é assim que nós temos de estar encarando a vida. Não deixar de maneira nenhuma que o diabo venha fazer de nós mula dele, tá bom? Vivermos uma vida aí em Cristo Jesus e tá aí sempre anunciando o Evangelho segundo Jesus Cristo e calar o diabo, não ele te calar, é você que cala o diabo no nome do Senhor Jesus de Nazaré. Tá aqui, gente, Gálatas 5, tá bem aqui, mas se sois guiados pelo Espírito, não está debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, homicídios, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a essa, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, gente, são dessas coisas aqui, que nós temos de fugir mesmo, e não aceitar de maneira nenhuma. E como eu falei com vocês, ali eu buscando o Espírito Santo e querendo receber o Espírito Santo, eu fiz esse estudo aqui, e aquilo que eu entendia que tinha aquela obra ali na minha vida, eu fui lá
em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Mandei sair, mandei aquele encosto, mandei aquele demônio sair da minha vida, no nome do Senhor Jesus de Nazaré. E povo de Deus, quando eu falo assim, dá a impressão que foi do dia para a noite. Não foi não, gente. Aqui foi ali, indo para a igreja, acompanhando ali, os pastores lá de São Paulo, lá do Rio de Janeiro, os pastores ali pela nossa TV, no missionário R.R. Soares. Aqui eu já estava aqui em Santa Luzia, ali eu já estava passando pela essa pressão, igual eu conto para vocês que da experiência que eu tive na igreja lá, a impressão que eu tive é que eu peguei num cabo de força de 220 graus ali, e ali eu conto para vocês o que aconteceu. Então, não podemos ficar aí parado, nós temos que conhecer e prosseguir em conhecer a Deus, entrar no caminho, ficar com a nossa fé firme em Deus, mas ali crendo. Quando nós cremos, nós agimos, e agir ali em cima da palavra que Deus nos deu, em cima e embaixo da palavra que Deus nos deu, como está escrito na palavra de Deus, resistir, está escrito na palavra de Deus assim, olha, obedecer a Deus, resistir o diabo, e ele fugirá de vós. É assim que está escrito na palavra de Deus. Submetei, pois, a Deus, resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Então, nós ficamos por aqui, povo de Deus. E eu prometi vocês a fazer uma pergunta todo final do curso Fé, né? E nós vamos fazer essa pergunta. Oh, que bom que vocês estão gostando. Vocês estão aprendendo muito, que bom. E vou fazer uma pergunta e vocês me respondem, gente. É por isso que eu dou um tempinho assim para que vocês respondem. Para vocês responderem aí. Onde a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus? Está em João 17:17, povo de Deus. E povo de Deus, fique com Deus e até a próxima chamada da Salvia, no nome do Senhor Jesus de Nazaré.